Nosso estudo de hoje é a lição 41 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título O Caminho da Paz. Dos flagelos do mundo antigo, dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. A barbárie, que perpetuava o desregramento do instinto, a fome que atormentava o grupo tribal, a peste que dizimava populações, o primitivismo que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor, a ignorância que alentava as trevas do espírito, o insulamento que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência, o cativeiro que vendia homens livres no mercado da escravidão, a imundície que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos, a guerra que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio, multiplicando as vias de transporte e dissipou a fome. Surgiu a ciência, exterminou a peste. Eclodiu a indústria, desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio, a navegação aérea, acabou-se o insulamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fulgiu como estrela da dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual, aboliu-se o cativeiro, agigantou-se a higiene, removeu-se a imundície. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz, porquanto a guerra, monstro de 1000 faces que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrima, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quando já o era na corte obscurantista de Ramsés II, somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo com que os habitantes da Terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nos revela atualmente sobre a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo que nos advertiu convincente. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Emmanuel enumera 10 grandes flagelos do mundo e fala da solução de 9. E chama a atenção para a guerra. É claro que a gente, quando vai falar da guerra, é bom que a gente fale o seguinte: desde que o nosso planeta iniciou o processo de regeneração, anunciado pelos espíritos, a partir do século XIX, a gente está percebendo uma resistência nossa em querer aceitar e trazer para o nosso cotidiano as novas regras morais. Mas, na verdade, esses espíritos que chegaram para promover a regeneração do nosso planeta, eles chegaram impulsionando a vida moral e trazendo uma crise moral por parte daqueles que resistem. Então, a gente ouviu falar que escravidão, por exemplo, resistiu-se muito à abolição da escravatura, até que ela foi acontecendo em cada país, até acontecer aqui no Brasil também, e acontecer em outros países do mundo também. Hoje, você não encontra praticamente países do mundo que tenha escravatura de maneira oficial. Ela até acontece de maneira velada em alguns países comunistas. Mas a gente tem essa resistência ao progresso. E essa resistência ela vai acontecer tanto no campo coletivo como no campo individual. No campo individual, a nossa resistência ao progresso ela está acontecendo aqui dentro dos nossos próprios lares, nas discussões que a gente tem, às vezes, em torno do racismo, em torno do respeito aos direitos da mulher, em torno do respeito que se deve ter também com o homoafetivo, o casal homoafetivo, e de maneira que vai promovendo, através dessas discussões, cada vez mais a dignidade do ser humano.
E, é claro, vai se aproximando do último parágrafo do texto de hoje, quando ele fala sobre o amor do Cristo, que o Cristo nos advertiu: conhecereis a verdade vos fará livre. Mas quando chega no campo da guerra, ela está falando do campo coletivo, daqueles que são os nossos dirigentes, e algumas vezes a gente não consegue atuar de maneira direta. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe que nós aqui, por exemplo, eu, por exemplo, não tenho condição nenhuma de pegar um avião aqui agora. Eu quero conversar com o presidente Putin ou com o presidente Zelensky, por exemplo. Ou quero ir lá em Israel tentar conversar com algum líder do Hamas. Não vou conseguir fazer isso. Aliás, isso nem os próprios russos conseguem fazer, assim como os ucranianos, nem como os israelenses, nem aqueles que moram lá na faixa de Gaza. Não tem como fazer isso. Não é todo mundo que consegue chegar perto das autoridades, e as autoridades fazem isso também. Mas o que a gente deve pensar é que o que acontece com relação à autoridade é a mesma coisa que acontece também sobre os nossos pontos de vista quando a gente insiste em não querer aceitar as novas informações da nova era que está surgindo, quando o nosso planeta estiver totalmente regenerado. A gente fala nova era, sim, algumas pessoas podem estranhar, mas a verdade é que muitas emancipações de direito elas começaram no século XIX, a partir do momento que os espíritos anunciaram que iria começar a regeneração do nosso planeta. Não se falava em abolir escravatura, dar direitos iguais para homens e mulheres, acabar com preconceito de xenofobia, preconceito racial. Não se falava absolutamente disso no século XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, nada disso. Nada disso. Começou a partir do século XIX para cá. E a guerra, realmente, a guerra é um motivo de grande preocupação nossa, porque, inclusive, a gente, quando vai estudar o livro do Apocalipse, lá do Novo Testamento, a gente vai perceber que o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele descreveu que até que o planeta estivesse totalmente regenerado, como ele descreve no capítulo 22 desse livro, que é o último capítulo, algumas trombetas soariam e essas trombetas estariam ou anunciando flagelos destruidores, fenômenos da natureza, ou estariam anunciando guerras. E as guerras trazem realmente muita dor, mas a guerra ela acaba promovendo também mudanças de pensamento, mudanças de comportamento. Não tem jeito, né? A gente viu que foi muita dor na Segunda Guerra Mundial, mas os vídeos que ficaram, as fotos que ficaram, elas colocaram toda a humanidade em reflexão e trouxeram mudanças significativas, sim. É claro que o ser humano ele é lento, a gente demora a absorver esses novos valores, mas a gente precisa muito entender uma coisa. Já que a gente não pode ir lá pessoalmente, que a gente possa estar fazendo preces, que a nossa prece, a nossa oração tem muita força, e que a gente possa estar pensando em qual está sendo a nossa contribuição no campo menor, aqui, ó, saindo do campo coletivo para vir para o nosso campo aqui do nosso cadinho purificador, que é a família, do nosso ambiente profissional, do nosso ambiente religioso, do nosso convívio social. Como é que a gente pode estar contribuindo também para essa evolução das ideias trazida por esses espíritos que vieram regenerar o planeta. E com relação à guerra, a única coisa que a gente pode dizer é que, independente do que aconteça no próximo ano, ou nos anos seguintes agora, por conta dessa regeneração, nós somos espíritos imortais. Até se esse planeta tiver dificuldade em abrigar a vida humana, a gente não acaba, nós somos espíritos imortais. O que tiver que passar, nós vamos passar com dignidade, buscando sempre o bem nosso e o bem-estar coletivo. Esse deve ser o pensamento de todo espírita, e não entrar em desesperos que podem estar levando à depressão, que podem estar levando até principalmente à síndrome do pânico, e o pior de todos, pode estar levando ao suicídio. A gente tem que estar com a cabeça erguida e fazer o nosso melhor, pensando assim, não importa o que eu tiver que passar, que eu passe com dignidade e que eu possa estar trazendo esses valores que eu tenho aprendido do Evangelho para a prática com tudo que está acontecendo no nosso planeta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.